Liberalismo conservador. O liberalismo conservador surgiu no século XIX como uma consequência do liberalismo clássico, que, por sua vez, originou-se no século XVII, teve destaque na Europa no século XVIII e atingiu seu ápice após a Revolução Industrial no início do século XIX. Visto que o liberalismo defende que todos os seres humanos são dotados de capacidades para o trabalho e que todos têm o direito de exercer essas capacidades, visando assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo. Para introduzir esta filosofia política, falarei brevemente as características que constituem um ser liberal conservador. A propriedade privada é privilegiada por se tratar da unidade fundamental da liberdade de um indivíduo. Defesa da meritocracia, ou seja, da materialização do esforço pessoal ao longo da vida para buscar as coisas que lhe interessam. Os indivíduos devem ter uma razoável liberdade para experimentar e inventar o modo como querem viver, desde que esteja em conformidade com a lei. As pessoas são estimuladas a viver numa sociedade de livre comércio, ou seja, as trocas comerciais entre indivíduos e instituições são feitas sem interferência do Estado. Logo no início, é fundamental destacar a diferença entre dois termos demasiadamente confundidos: liberal-conservador e conservador-liberal. Ambos existem, porém, apesar de seus nomes parecidos, possuem algumas singularidades. Liberais conservadores e conservadores liberais se influenciam mutuamente, tendo características tanto do liberalismo como do conservadorismo. Mas a diferença principal é que os conservadores liberais valorizam muito mais a tradição, o costume e a noção de comunidade, em detrimento da individualidade. Ao contrário do liberal conservador, que valoriza o indivíduo e o gradualismo, ou seja, para conseguir chegar em um objetivo, é necessário ir com calma e aos poucos, procedendo gradualmente, sem pular etapas, o que deixa mais próximo do liberalismo do que do conservadorismo. O liberalismo é uma teoria política, econômica e social embasada nos ideais de liberdade individual e mercantil, em que toda a população deve ter direitos humanos iguais para garantir a livre concorrência no mercado. Nesse sentido, os governos adeptos ao liberalismo econômico e político devem promover a liberdade singular e evitar imposições estatais, desenvolvendo uma sociedade justa e igualitária para todos, inclusive na distribuição de serviços e recursos públicos. Dessa forma, uma das bases fundamentais do modelo é o individualismo, tendo em vista a sua prioridade em frente ao coletivo. Em outras palavras, ao não considerar a hierarquia social, cada ser humano se torna livre e igual perante o Estado, e, portanto, vive em função das suas próprias necessidades. Já o conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local e a religião, além dos usos, costumes, tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimentos revolucionários e de políticas progressistas. Mas é importante entender que o conservadorismo não é um conjunto de ideias políticas definidas. Por exemplo, os conservadores chineses, indianos, russos, africanos, latino-americanos e europeus podem defender conjuntos de ideias e valores bastante diferentes, mas que sempre estão de acordo com as tradições de suas respectivas sociedades. O conservadorismo liberal é uma ideologia política que combina políticas conservadoras com elementos liberais, especialmente sobre questões econômicas. Esse pensamento defende, no ponto de vista conservador da política, a Constituição, o Estado de Direito e a vida dentro das instituições, sem qualquer forma de ruptura institucional a favor de uma utopia. Com relação à economia, assume que o mercado é a melhor forma de fazer com que as pessoas cooperem entre si para gerar riquezas e serviços a todos. Somente se posiciona de forma liberal quando se diz respeito aos indivíduos, julgando que eles são capazes, uma vez vivendo dentro da lei, de decidir o que podem fazer com a própria vida.
Conservadores liberais modernos da Europa combinam as políticas conservadoras no que diz respeito à sociedade com posições liberais em questões econômicas. O conservadorismo liberal é uma posição política que incorpora o apoio ao capitalismo, junto com algumas posições socioconservadoras. Os conservadores estão genuinamente preocupados com a desagregação familiar ou com a disfunção e a devassidão cultural, enquanto o liberal conservador centra sua artilharia justamente naqueles órgãos estatais responsáveis pela proliferação da poluição moral e cultural, como o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e todos os demais programas de governo que propõem políticas racialistas e feministas. Todos eles devem ser reformulados ou que se adequem a uma norma conservadora. Enquanto os conservadores clássicos, ao estilo antigo, sabiam disso, e eles se opuseram vigorosamente à educação pública e à previdência social. Eles sabiam que os estados em qualquer parte do mundo intencionavam deteriorar e talvez destruir as famílias, para então aumentar e reforçar o seu próprio poder. O retorno à normalidade exigiria, no mínimo, a completa reforma do atual sistema de previdência social. Portanto, um dos debates que cerca o assunto na atualidade é de que os conservadores deveriam ser libertários, de linha dura, anti-estatistas. O conservadorismo de hoje seria falso. Ele deseja o retorno à moralidade tradicional, mas ao mesmo tempo defende a manutenção das próprias instituições responsáveis pela suposta perversão e pela destruição da moral tradicional. Por outro lado, muitos liberais conservadores autênticos se consideram conservadores pelo simples fato de defenderem valores morais rígidos. Gente que é avessa ao consumo de drogas, à prostituição, à eutanásia, ao aborto, à pornografia, bem como professa valores religiosos e familiares rigorosos. O início do liberalismo conservador se deu no século XIX. A visão desse liberalismo consistia em que todos os seres humanos eram dotados e são dotados até hoje de capacidades para o trabalho, e todos têm o direito natural de exercer a sua capacidade. E bom, dessa maneira, o Estado não tem o direito de interferir na vida e nas liberdades individuais de cada cidadão, ao menos que esses próprios tentem contra a ordem vigente. E esse pensamento liberal conservador iniciou eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, de forma que foi criado um Estado de direito liberal dos dias de hoje, que visa assegurar os direitos do cidadão e acabar com o despotismo.